nós já definimos produto cartesiano de K conjuntos e potência Késima de um conjunto. Estas definições se aplicam em particular para K igual a 1 e para K igual a 0. Como é que seria o produto cartesiano de um único conjunto A? Seria um conjunto denotado assim ou assim, formado exatamente por todas as listas unitárias de elementos de A. A gente já comentou também que uma lista unitária, contendo, digamos, um objeto X, pode ser identificada com esse próprio objeto X. Então, esse conjunto aqui pode ser identificado com o conjunto de todos os elementos de A, sendo que o conjunto de todos os elementos de A é o próprio A. Ou seja, o produto cartesiano de um único conjunto A é igual ao próprio A. Essa igualdade é a menos de um isomorfismo, quer dizer, não são exatamente a mesma coisa, mas são considerados o mesmo conjunto porque se comportam da mesma maneira no nosso contexto aqui. Agora, como é que seria o produto cartesiano de nenhum conjunto? Ou, dito de outra forma, dado um conjunto qualquer A, o que é que seria a potência zeroésima desse conjunto? A elevado a zero, que também poderia ser escrito assim, produtório de A com I indo de 1 a 0. Que conjunto é esse? Pela definição que demos para potência de um conjunto, este conjunto deve ser formado apenas por listas de tamanho zero, ou seja, zero uplas ordenadas. Mas existe apenas uma zero upla ordenada, que é a lista vazia, que a gente denota por este símbolo aqui. Então a gente pode dizer que este conjunto é igual ao conjunto unitário formado apenas pela lista vazia. Então, a gente acabou de concluir que para qualquer conjunto A, esse conjunto elevado a 1 é o próprio A. E esse conjunto elevado a 0 é o conjunto unitário formado apenas pela lista vazia. Estas conclusões são consistentes com a fórmula que já vimos para a cardinalidade da késima potência do conjunto A. Por quê? Aplicando essa fórmula aqui para K igual a 1, a gente tem cardinalidade de A elevado a 1 é igual a cardinalidade de A elevada a 1, que é a própria cardinalidade de A. Isso aqui vem desta fórmula, mas a gente também pode confirmar com essa igualdade que a gente acabou de obter pela definição de conjunto potência. Se A elevado a 1 é igual a A, é claro que a cardinalidade de A elevado a 1 deve ser igual à cardinalidade de A. Agora, usando a fórmula da cardinalidade do conjunto potência para K igual a 0, a gente vai observar que a cardinalidade de A elevado a 0 deve ser a cardinalidade de A elevada a 0. Quanto dá isso aqui? Você tem um número natural, que é a cardinalidade de A, elevado a 0. Você deve concordar que se a cardinalidade de A for diferente de 0, isso aqui vai dar 1, certo? Você vai ter um número diferente de 0 elevado a 0. Todo mundo concorda que isso aí é 1. No caso em que a cardinalidade de A é 0, temos uma pequena polêmica aí sobre quanto deve ser 0 elevado a 0. Eu afirmo que é 1. Depois eu falo mais sobre isso, mas por enquanto vamos considerar que 0 elevado a 0 é 1. Então isso nos mostra, né, que a cardinalidade de A elevado a 0 é 1. E esta conclusão que vem desta fórmula é consistente com o que percebemos agora há pouco usando a definição do conjunto potência. Nós vimos que A elevado a 0 deve ser o conjunto formado apenas pela lista vazia. É claro que se isso é verdade, a cardinalidade de A elevado a 0 deve ser 1. Então, essa conclusão, que veio da definição de conjunto potência, é consistente com esta outra conclusão que veio da fórmula da cardinalidade de conjuntos potências. Agora, voltando à polêmica sobre o 0 elevado a 0, eu digo que é 1. Por quê? No cálculo diferencial integral, você vai estudar formas indeterminadas. E lá costuma-se dizer que 0 elevado a 0 é uma forma indeterminada, ou seja, é uma expressão que não tem um resultado. Não dá para dizer que é 1, não dá para dizer que é 0. Isso faz sentido lá no cálculo diferencial integral, porque lá
Este símbolo, 0 elevado a zero, tem um outro significado. Lá não se está falando de operações entre números naturais. Aqui a gente está usando números naturais para contagem. E por esse ponto de vista, a maneira mais razoável de definir 0 elevado a zero se baseia nesta igualdade aqui. Qualquer conjunto A elevado a zero consiste apenas na lista vazia e, portanto, tem um único elemento. Em particular, no caso em que esse conjunto A é vazio, isso aqui nos diz que o vazio elevado a zero tem cardinalidade 1. Se o vazio elevado a zero tem cardinalidade 1, como é que fica agora a fórmula da cardinalidade da potência aplicada a este conjunto aqui? Cardinalidade de vazio elevado a zero. Vai ficar cardinalidade do vazio elevado a zero, que é o quê? 0 elevado a zero. Quer dizer, a gente está percebendo que faz todo sentido do mundo dizer que 0 elevado a zero é 1, porque 0 elevado a zero deve ser a cardinalidade do vazio elevado a zero, que é a cardinalidade do conjunto formado apenas pela lista unitária, e, portanto, 0 elevado a zero é 1. Exemplo. Sejam A0, A1, A2, etc. conjuntos definidos por esta fórmula para todo I natural. Observe a fórmula que define esses conjuntos aí. Cada AI é formado por números inteiros que estão entre menos 2 elevado a I e 2 elevado a I menos 1. O item A pede uma expressão algébrica para a cardinalidade do produto cartesiano de AI com I variando de 0 a K em função de K. Vamos resolver esse item para depois ver o que é pedido nos itens seguintes. Para entender melhor a definição de AI, vamos calcular alguns exemplos. A0 é quem? Pela definição dada, A0 é o conjunto de todos os números inteiros que estão entre menos 2 elevado a zero e 2 elevado a zero menos 1. Menos 2 elevado a zero é menos 1 e 2 elevado a zero menos 1 é 0. Então a gente está falando aqui do conjunto de números inteiros que estão entre menos 1 e 0. Esse conjunto é formado apenas pelos números menos 1 e 0. Não existe nenhum número inteiro entre menos 1 e 0. Então, portanto, A0 é igual ao conjunto formado apenas pelos números menos 1 e 0. Agora, A1. A1 é formado pelos números inteiros que estão entre menos 2 elevado a 1 e 2 elevado a 1 menos 1. Então, A1 é formado pelos números inteiros que estão entre menos 2 e 1. Quais são esses números inteiros? São menos 2, menos 1, 0 e 1. Vamos para A2. A2 é formado pelos números inteiros que estão entre menos 2 elevado a 2 e 2 elevado a 2 menos 1. Menos 2 elevado a 2 é menos 4, 2 elevado a 2 menos 1 é 3. Então eu estou falando dos números inteiros que estão entre menos 4 e 3. Quem são esses números inteiros? Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Agora, conjunto A3, números inteiros entre menos 8 e 7. Quem são esses números inteiros? Menos 8, menos 7, menos 6, etc. até 7. Pronto. Calcular alguns exemplos é sempre uma estratégia recomendada quando você quer entender uma definição geral de qualquer coisa. O que a gente precisa fazer aqui nesse item A é dar uma expressão algébrica para a cardinalidade do produto cartesiano desses conjuntos A0, A1, A2, A3, etc. até AK. E estes primeiros exemplos de AI nos ajudam a responder isso, porque aqui fica fácil ver quantos elementos tem cada um desses conjuntos. E sabendo quantos elementos tem cada um desses conjuntos, a gente pode aplicar o princípio multiplicativo para dizer quantos elementos tem o produto cartesiano de vários desses conjuntos aí. Observe o seguinte, ó. Cada um desses conjuntos aqui tem números negativos e números não negativos. Os números negativos estão na mesma quantidade que os números não negativos. Observe aqui, ó, números negativos, números não negativos. Números negativos, números não negativos. Você sempre tem a mesma quantidade de números negativos e de números não negativos. Em função do I, quantos números negativos eu tenho e quantos números não negativos eu tenho. I é o índice aqui dos conjuntos.
Se I for 0, eu vou ter um número negativo e um número não negativo. Se I for 1, eu vou ter dois números negativos e dois números não negativos. Se I for 2, eu vou ter 4 números negativos e 4 números não negativos. Se I for 3, eu vou ter 8 números negativos e 8 números não negativos. A gente percebe facilmente um padrão aí, que nos leva a induzir uma fórmula para a cardinalidade de AI. O que a gente está percebendo é que cada AI é a união disjunta de dois conjuntos, cada um deles com cardinalidade 2 elevado a i. Eu estou falando dos conjuntos AI', que é formado apenas por números negativos, e do conjunto AI duas linhas, que é formado apenas por números não negativos. Cada um deles tem cardinalidade 2 elevado a i. Dizer que AI é a união disjunta de AI' e AI duas linhas significa dizer, primeiro, que a união de AI' com AI duas linhas resulta em AI. E segundo, a interseção de AI' com AI duas linhas é vazia. Se isso acontece, a gente diz que AI é a união disjunta de AI' e AI duas linhas, e a gente pode concluir pelo princípio aditivo da contagem que a cardinalidade de AI é a soma das cardinalidades de AI' e AI duas linhas. Como a gente sabe que esses dois conjuntos, AI' e AI duas linhas, tem cada um deles cardinalidade 2 elevado a i, então a cardinalidade de AI deve ser 2 elevado a i mais 2 elevado a i. Ou seja, 2 vezes 2 elevado a i, que a gente também pode escrever como sendo 2 elevado a i mais 1. Portanto, para cada i natural, a cardinalidade de AI é 2 elevado a i mais 1. Agora, o que a gente quer saber é a cardinalidade do produto cartesiano de AI com i variando de 0 a k. Pelo princípio multiplicativo, isso é igual a o produtório das cardinalidades de AI com i variando de 0 a k. A gente já sabe que a cardinalidade de AI é 2 elevado a i mais 1. Então, cardinalidade do produto cartesiano de AI com i variando de 0 a k é o produtório de 2 elevado a i mais 1 com i variando de 0 a k. Esse produtório pode ser escrito assim, ó. 2 elevado a 0 mais 1 vezes 2 elevado a 1 mais 1, etc., até 2 elevado a k mais 1. Simplificando os expoentes aqui em cima, a gente também pode escrever assim. Isso é um produto de potências de mesma base, 2. Um produto como este pode ser escrito como uma única potência de base 2, cujo expoente é a soma de todos os expoentes que aparecem aqui. Então eu vou ficar com 2 elevado à soma de 1 com 2 com etc. até k mais 1. Assim. Perceba que este expoente está escrito na forma de uma soma de uma progressão aritmética de k mais 1 termos, com o primeiro termo 1 e o último termo k mais 1. Então, aplicando a fórmula da soma de uma PA, isso nos leva à expressão 2 elevado a produto de k mais 1 com k mais 2 dividido por 2. E esta é a resposta para o item A. Cardinalidade do produto cartesiano de AI com i variando de 0 a k é 2 elevado ao produto k mais 1 vezes k mais 2 dividido por 2. O item B do exemplo pede que se use a fórmula obtida no item A para calcular as cardinalidades de A0, do produto cartesiano de A0 com A1 e do produto cartesiano de A0 com A1 com A2. Já que a gente precisa usar a fórmula obtida no item A para calcular estas cardinalidades, a gente deve olhar para esses conjuntos aqui, ó, como sendo casos particulares deste produtório. Então, A0 eu vou olhar como sendo produtório de AI com i indo de 0 a 0. Vai dar exatamente a 0. Esse outro aqui, A0 cartesiano a 1, eu devo olhar como sendo produtório de AI com i variando de 0 a 1. E o terceiro, A0 cartesiano a 1, cartesiano a 2, é o produtório de AI com i variando de 0 a 2. E aí é só aplicar a fórmula obtida no item A. Então, cardinalidade de A0 é a cardinalidade do produtório de AI com i variando de 0 a 0. Esse produtório é exatamente desta forma aqui, com k igual a 0.
Então basta aplicar a expressão obtida no item anterior com k igual a 0 para calcular a cardinalidade de A0. 2 elevado a 1 vezes 2 sobre 2, que dá 2 elevado a 1, ou seja, 2. Agora, cardinalidade do produto cartesiano de A0 com A1. Esse produto cartesiano pode ser escrito assim, como produtório de AI com I variando de 0 a 1, e, portanto, é desta forma, com K igual a 1. Aplicando esta fórmula com K igual a 1, a gente obtém esta expressão, que pode ser escrita assim, 2 elevado a 2 vezes 3 sobre 2, ou seja, 2 elevado a 3, que é 8. Próximo, cardinalidade do produto cartesiano de A0 com A1 com A2. Isso é a cardinalidade do produtório de AI com I variando de 0 a 2. Esse produtório é exatamente desta forma, com K igual a 2. Aí eu pego essa expressão e substituo K por 2. O que me dá esta outra expressão aqui, que simplifica para 2 elevado a 3 vezes 4 sobre 2, que é 2 elevado a 6, que é 64. Então a gente calculou as 3 cardinalidades pedidas no item B. O item C pede primeiro que se determine o produto cartesiano de A0 com A1. Depois que se conte quantos elementos tem esse conjunto. E por último, verifique por essa contagem e pelas conclusões do item B que a cardinalidade do produto cartesiano de A0 com A1 é igual ao produto das cardinalidades de A0 e do produto cartesiano de A0 com A1. Já vimos que A0 é o conjunto formado pelos números menos 1 e 0, e A1 é o conjunto formado pelos números menos 2, menos 1, 0 e 1. Então, o produto cartesiano de A0 com A1 é este aqui, ó. Para construir os elementos desse produto cartesiano, eu faço o quê? Eu formo triplas ordenadas com primeira componente no primeiro conjunto, segunda componente no segundo conjunto e terceira componente no terceiro conjunto. Eu vou começar escolhendo menos 1 no primeiro conjunto e menos 1 no segundo conjunto. No terceiro conjunto eu vou pegar sucessivamente esses 4 elementos aqui. Menos 2, depois menos 1, depois 0, depois 1. Isso me dá 4 triplas ordenadas que eu posso listar como elementos do produto cartesiano. Eu estou sempre usando menos 1 e menos 1 nas duas primeiras componentes. E na terceira componente eu estou usando primeiro o menos 2, que vem daqui, depois o menos 1, que vem daqui, depois o 0, que vem daqui, e depois o 1, que vem daqui, certo? Agora eu posso começar a variar uma dessas duas primeiras componentes, que inicialmente foram menos 1. Digamos, eu posso mudar o menos 1 da segunda componente para 0, mantendo o menos 1 que eu coloquei na primeira componente. Então, agora as triplas ordenadas terão primeira componente menos 1, segunda componente 0, e a terceira componente vai assumir sucessivamente os valores menos 2, menos 1, 0 e 1. Então eu vou ficar com menos 1, 0, menos 2, menos 1, 0, menos 1, menos 1, 0, 0 e menos 1, 0, 1. Todas as triplas ordenadas com primeira componente menos 1 já foram listadas aqui. Restam apenas as triplas ordenadas com primeira componente 0. Então, para calcular os próximos elementos do produto cartesiano, basta repetir esses que a gente já calculou, mudando apenas a primeira componente de menos 1 para 0. Pronto, então já determinamos o produto cartesiano de A0 com A1. Quantos elementos tem esse conjunto? Tem 16. Isso a gente pode verificar pelo princípio multiplicativo, mas o item aqui está pedindo que a gente verifique por contagem direta, que é olhar para o produto cartesiano que a gente acabou de calcular e sair contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pronto, 16 elementos. Tem esse produto cartesiano aqui. Por último, o item C pede que a gente compare a cardinalidade desse produto cartesiano, que a gente acabou de calcular aqui, com o produto das cardinalidades de A0 e do produto cartesiano de A0 com A1. No item anterior, a gente viu que a cardinalidade de A0 é 2 e a cardinalidade do produto cartesiano de A0 com A1 é 8. Usando aquela fórmula que a gente deduziu no item A, a gente calculou essas cardinalidades aqui no item B.
Então, se a cardinalidade de A0 é 2 e a cardinalidade do produto cartesiano de A0 com A1 é 8, o produto dessas cardinalidades dá 16. Sendo que aqui no item C a gente também verificou que a cardinalidade do produto cartesiano de A0 com A1 também é 16. Então a gente pode concluir a igualdade proposta no item C, que é essa aqui. O primeiro membro a gente calculou por contagem direta e o segundo membro usando resultados do item B, que são esses aqui. Essa igualdade não é nenhuma novidade, porque a gente poderia ter chegado a essa conclusão aplicando o princípio multiplicativo. Da seguinte maneira, se eu tenho cardinalidade de um produto cartesiano, A0 com A1, isso pode ser escrito como sendo o produto das cardinalidades de A0 duas vezes e de A1. Essas duas últimas cardinalidades aqui podem ser escritas na forma de uma cardinalidade de um produto cartesiano, usando novamente o princípio multiplicativo agora de trás para frente. Cardinalidade de A0 vezes cardinalidade de A1 é a cardinalidade do produto cartesiano de A0 com A1. Então, eu acabei de verificar que isto é igual a isto usando apenas o princípio multiplicativo. O objetivo do que fizemos aqui no item C foi apenas reforçar que a fórmula calculada no item A está correta, porque a gente calculou essa cardinalidade do produto cartesiano de A0 com A1 por contagem direta e comparou com o produto dessas outras cardinalidades aqui, que foram calculadas pelas conclusões do item B, que vieram da fórmula do item A. Então foi apenas uma maneira de explorar consequências de uma fórmula que a gente tinha deduzido no item A.